Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão. É um prazer estar mais uma vez aqui, né, para falar de um assunto tão sério. Livro dos Espíritos, penas temporais. E eu estou hoje substituindo uma colega, apesar de eu estar na programação, entrei na última hora, que a colega não pôde comparecer, e eu era para estar com uma certa folguinha esse mês, porque eu já fiz palestra recentemente, até um trechinho dela a gente vai dar uma recordadinha aqui, porque é pertinente o assunto de hoje, né? E a gente vai falar hoje das penas temporais, da parte 4ª, capítulo 2º de O Livro dos Espíritos, né? Esse capítulo está escrito ali na tela, mas ele fala das penas e dos gozos futuros. O que foi eu não sei, mas não foi mediúnico não, foi físico mesmo. Fiquem tranquilos, isso aí é falha técnica. Mas acontece. Então, baseado no Livro dos Espíritos, logicamente a gente aborda outras obras aqui, o que seriam essas penas temporais? A gente, às vezes, todos nós professamos uma fé, a gente tem fé nem que seja em nós mesmos, mesmo que não tem nenhuma fé divina, tem a fé humana, tem a fé no seu pai, a fé na sua mãe, a fé no seu médico, e a gente professa essa fé. Está escrito ali, me proteja, um cidadão pedindo proteção, embora a gente saiba que não se inicia a frase com pronome oblíquo, mas o artista fez assim e eu copiei, quem copia não tem direito de opinar, né? Então, me proteja, alguém pedindo proteção a Deus por algum problema que esteja passando. E a gente deposita essa confiança em Deus, quer essa proteção, e a gente confia que essa proteção virá. Mas muitas vezes essa proteção não vem da maneira que a gente está esperando. E a gente recebe ali algumas pedradas essas simbólicas, ou não, né? Pedradas de fato, ou no sentido figurado, numa metáfora, pedradas simbólicas, problemas durante a vida. E a gente acha que aquele nosso pedido não surtiu efeito. E a gente, às vezes, né, pegos na nossa inferioridade, nós achamos que Deus não nos deu ouvido. E nos indignamos, viramos para Ele, mas como é que pode? Né, eu orei tanto, pedi tanto, não importa a fé do cidadão, pedi, ainda estou recebendo essas pedradas todas da vida, que está errado comigo, né? Por que isso? Logo eu, tanta gente às vezes não reza como eu, não ora como eu, não pede como eu, e muitas, aparentemente, a vista desarmada, que são as nossas vistas todas, né? A vista do ser humano, a gente vê que elas levam a vida felizes, a vida com felicidade que aos nossos olhos parece plena. E a gente fica indignado, mas por que logo eu que orei tanto, que vou ao centro, vou à minha religião, estou, né, com a minha família, estou sempre logo comigo, e a gente se esquece que a gente tem essas tais penas temporais. E por que nós somos apenados? Nós somos apenados porque cometemos faltas e fomos julgados. E quem nos julgou? Será que foi um juiz com seu martelo? Não. A nossa própria consciência, num dado momento, nos julgou, né? E nós estamos sofrendo essas penas temporais. Ela é restrita a um tempo, a uma época, né? Naturalmente, a época que nós estamos no momento aqui encarnados, se estivermos desencarnados, é a época que estamos desencarnados. Mas aqui na carne, essa vida corrente, a gente recebe algumas pedradas e esquece de ver que os espíritos estão ali nos aliviando das muitas pedradas, que certamente se nós não tivéssemos a proteção,
nós estaríamos sendo alvos, né, e certamente sucumbiríamos diante da quantidade de espíritos que nos querem mal, que querem nos ver derrotados. Mas os espíritos protetores estão ali. Está aqui um desenho simbólico, né, de Jesus socorrendo, mas na realidade são os espíritos benfeitores que também estão a serviço do Mestre. As penas eternas, nós carregamos esse conceito conosco ao longo dos anos. E por que eu digo nós? Porque o Espiritismo tem 150 e poucos anos, né? Não tem nem 160 ainda, 157, né? Ou embora os fenômenos tenham começado antes, a codificação data daí. E a gente certamente já reencarnou outras e outras vezes em outras religiões. E esse conceito dessas penas eternas, o que são essas penas eternas? A vida, para quem tem uma vivência dogmática da religião, né, acha que o espírito é criado junto com o corpo. Nós espíritas não achamos isso, nós temos certeza de outra coisa, e a gente já vai falar daqui para frente. Mas para quem acha que o espírito é criado junto com o corpo, e na hora que o corpo morre, este espírito deixa o corpo e ele tem dois destinos definidos. Ou ele vai para o céu, que é um local de puro encantamento, onde ele não tem sequer que trabalhar, só ouvir aquelas músicas maravilhosas, deliciosas, e usufruir das benesses que lhe foram prometidas em consequência da boa vida que ele levava, da vida correta que ele levou durante a encarnação, né? A vida. Bom, por outro lado, se ele cometeu algum engano, ele cairá numa outra pena eterna, que é a pena do inferno, né? O inferno, um local distinto, pior, em piores condições, né? Que é uma punição que, como a pena eterna, punição eterna, ele vai padecer, né, o restante da existência desse espírito, que é eterno também, padecer sempre, em função de algum deslize que ele cometeu. Ora, onde estaria a justiça divina nesse caso? No caso, por exemplo, de uma família, um conjunto de irmãos, onde um ama o outro. Em determinado momento, um desses irmãos opta pela porta larga da vida, caiu em desgraça, cometeu, sei lá, um crime, um desatino qualquer, e este irmão desencarna numa situação extrema dessa, pelas leis dogmáticas, que nós não adotamos, mas outros irmãos adotam, e nós também adotamos em tempos pretéritos. Por isso a gente tem que citar. Kardec esmiuça isso, né, no livro Céu e Inferno. Leiam, que é muito bom, muito boa, muito pertinente essa abordagem de Kardec do conceito de céu e inferno, passando ali por purgatório, né, enfim, por outras instâncias. Então, onde estaria a justiça divina se dois irmãos que se amaram a vida inteira, um ao desencarnar foi para um local ruim e o outro para um local muito bom? Eles nunca mais vão se encontrar durante a vida? Estão condenados a passarem o resto da existência, né, sem se encontrarem? Por essas leis, se elas fossem verdadeiras, seria exatamente isso, né? Uma mãe estaria no céu, no seu estado de céu, feliz, ao lado, né, dos bons espíritos de Deus, de Jesus Cristo, como muitos acreditam, né? Estaria feliz sabendo que seu filho querido está no inferno, né, sofrendo toda a sorte de desgraça. Será que ela estaria no céu? Que seria para ela o céu? É questionável. Hoje, nós, raciocinando um pouco mais, chegamos à conclusão de que esse raciocínio, dado o nosso momento atual, podemos já de outras vezes ter aceitado isso como verdade absoluta, porém na nossa situação atual, isso já não cabe, porque a gente quer que aquele irmão que se desajustou, ou aquele filho que se desajustou, a gente possa num outro momento se reencontrar para reparar, retomar essa amizade, reconquistar esse irmão e tê-lo junto a nós, né? No final das contas, estarmos todos abraçados. Então daí vem um outro conceito, porque esse conceito de vida única, ele não existe. Para as religiões dogmáticas também se nasce, também se vive e também se morre.
Mas ao contrário dessas penas eternas, nós no Espiritismo sabemos que a gente vai passar um período desencarnado, né, no que chamamos de erraticidade, porque o espírito é errante, ele pode ir onde ele quiser, naturalmente dentro dos seus limites, né? Esse limite imposto pela seu nível moral, seu nível de adiantamento. Então ele estará nessa erraticidade, onde também ele sofre a punição. Qual é a punição dele? Esse juízo que ele fará das suas ações, ele próprio fará, ninguém fará juízo por ele, né? Ele fará das suas ações, porque ele se lembrará. O conceito de felicidade para ele será bem diferenciado daquele conceito da felicidade encarnada. Então ele se lembrará dos erros que cometeu na vida enquanto na carne, e pedirá para poder passar de novo por problemas semelhantes, nos quais ele possa experimentar esses problemas no decorrer da vida, né, o que chamamos de expiação, e ser submetido a provas. Essas provas para que servem? São intercorrências na sua vida, que servem exatamente para testar se aquela provação que ele está passando surtiu efeito, se ele conseguiu se recuperar, ser resiliente, se reenquadrar, reconquistar o que ele perdera, ou ainda até essas provas servem para ele adiantar, abreviar um pouquinho aquele sofrimento que ele mesmo pediu para passar. Então, isso aí, essas penas, não são punições, né? Pena é punição, mas ele mesmo pediu para que ele pudesse exercitar e experimentar se passaria novamente, né, por situações semelhantes, ele seria aprovado. Mas a teoria que ele aprende na erraticidade, uma boa parte dessa teoria, ele só pode exercitar na matéria. Por que ele só pode exercitar na matéria? Por causa do seu nível de adiantamento. O ser, nós ainda somos muito materialistas, somos matérias, criados pela matéria, criados para sermos perfeitos, mais sutis um dia, que não precisemos mais de corpos, né, tão embrutecidos, mas aí hoje ainda precisamos da matéria. Então retornamos à matéria para exercitar, nascemos de novo. Geralmente no seio da mesma família ou com os afins, mas há também as reencarnações antipáticas, que a gente pode até comentar um pouquinho depois, já se falou bastante. É aquele irmão, aquele que nasce numa família de irmãos, por exemplo, onde um diz, que fulano nem parece que é meu irmão, e muitas vezes está falando uma verdade, que na vida anterior ele não fora de fato irmão consanguíneo, ele foi colocado ali numa reencarnação antipática, para que ele servisse de exemplo àqueles familiares, ou para que ele mesmo aprendesse com aqueles familiares, se corrigisse. É uma corrigenda ali, um tanto quanto mais severa, e geralmente essas reencarnações, elas são compulsórias. Aqueles espíritos que não queriam reencarnar de jeito nenhum, vai lá para você, né, aprender logo, ou se adianta, né, para trás não volta, né, gente? A gente já sabe que não volta. São as famosas penas temporais. Questão 983. O espírito que expia as suas culpas numa nova existência passa apenas por sofrimentos materiais. Assim, não será exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais? Ou seja, eu estou na carne e eu sofro materialmente, sofro dores, enfim, toda sorte de dor física. E desencarnado eu só tenho dores morais? E respondem os espíritos. Essa tradução talvez esteja um pouquinho diferente das que vocês têm em casa, que é de Herculano Pires, né? Eu gosto muito da tradução de Herculano Pires, José Herculano Pires. É bem verdade que, reencarnada, a alma encontra nas tribulações da vida seu sofrimento, né? Reencarnada, o sofrimento ela encontra, aquele sofrimento que a gente já viu, ela mesma pediu. Mas apenas o corpo sofre materialmente, porque ali naquele corpo, gente, tem um espírito também. A gente não pode nunca esquecer que nós somos o espírito. Nós sofremos materialmente, esse sofrimento é mais detectado por aqueles que estão à nossa volta, mas há ainda o sofrimento moral, porque também a pessoa é um espírito, né? Se ele, por exemplo, se desencanta com alguma situação, ele sofre. Se ele se arrepende de algo em vida, ele sofre moralmente também.
Quantos nós nos arrependemos diariamente de coisas, de atos que fazemos, né? Dizeis em geral que o morto já não sofre mais, mas isso nem sempre é verdade, né? Como o espírito não sofre mais dores físicas, mas segundo as faltas que tenha cometido, pode ter dores morais mais cruciantes, e numa nova existência pode ser ainda mais infeliz. Ora, embora eu possa ter dores morais encarnado, né? O arrependimento mesmo é uma dor moral. Eu me arrependi, moralmente estou sofrendo dor moral encarnado. Quando eu estou desencarnado, a minha percepção desse tipo de dor, da dor moral, não da dor física, a física o corpo ficou para lá. Muitas vezes o espírito ainda guarda naquela lembrança da dor, e muitas vezes, recém-desencarnado, ele acha que ainda tem aquela dor, que ainda tem, por exemplo, uma mutilação que sofrera em vida, porque o seu perispírito, que também vem da parte material da criação do ser, do princípio material, o seu perispírito vai com ele, né? Não é uma matéria densa, mas é sutil. O perispírito, diz a doutrina espírita, para que nós possamos entender somente, ela é semimaterial, enquanto que o espírito, a doutrina espírita traduz como imaterial, e ela alerta ainda assim que imaterial não é bem o termo, porque nós não temos ferramental para medir as células componentes do espírito. O dia que tivermos, já vai deixar de ser. Eles dizem que incorpóreo é mais esse termo do que imaterial. Mas, contudo, desencarnado, essas percepções físicas vão no perispírito, né? E o espírito desencarnado ainda tem algumas sensaçõezinhas de dor, mas na realidade ele não teria mais que sentir essas dores, pois ele está numa nova vivência, na erraticidade. E com o passar, com a adaptação dele nessa nova existência, essa perturbação, essa dor inicial, principalmente se ele desencarnou de forma traumática, vai se dissipando e ele passa a não ter mais dores físicas. O que ele vai ter então? Dores morais, numa intensidade muito maior, porque seu poder de percepção para esse tipo de dor, ele é ampliado infinitamente em comparado com ele encarnado. Na vida anterior, por exemplo, se ele foi um mau rico, o que pode acontecer com ele numa nova vida? Ele pode até pedir esmolas. Ora, nós temos um exemplo disso, Jesus nos deixou através de sua parábola, de Lázaro e o mau rico, onde em vida havia um senhor muito rico, mas avarento. Ele não usufruía da sua riqueza e não dava esmola a ninguém. Ora, todos desencarnam, né? Os solidários e os duros de coração também vão desencarnar um dia. Lázaro batia à sua porta sempre, lhe pedia as sobras, mas ele relutava em dar, não dava nada. Enfim, desencarnou esse senhor, e quando ele desencarna, chega no local, né, lá desencarnado, no plano espiritual, né, que os judeus davam até outro nome, não vem ao caso absolutamente, mas chega no plano espiritual, ele vê aquele mendigo ao lado do pai Abraão, numa instância superior a ele, e ele se sente indignado. Ora, eu tive tudo na vida, tive tudo de bom, estou nessa situação horrível. Pai Abraão, peça a Lázaro que desça aqui com um algodão umedecido, coloque nos meus lábios, que eu estou com uma sede muito grande. Aí Abraão, com um espírito, né, superior, né, fora em vida os pais dos judeus, né, muito respeitado, desencarnado mais ainda, né, esclarece aquele moço de que ele não poderia, né, usufruir daquela água, porque Lázaro, naquela condição, não podia descer até aquela condição mais bruta e lhe ofertar aquela água. Não tinha condição de descer. Então ele estava ali padecendo uma pena temporal, né? Temporal. Mas ele pede então que os irmãos dele não sofressem do mesmo mal, que também eram semelhante a ele, né? Estavam ainda encarnados. Então peça que Lázaro vá até os meus irmãos e alerte-os, né? Para que eles também, ao desencarnar, não fiquem na situação que eu estou aqui. E ele esclarece, ora, Abraão falando para ele,
Se eles não ouviram os profetas, né, falavam, né, da caridade também, falava também da desencarnação também. Se não ouviram os profetas, como ouvirão a Lázaro? Né? Não ouvirão. Né? Enfim, as penas temporais. Pode ser que este irmão, né, não existiu de fato esse Lázaro, gente. Não existiu de fato esse rico. Muita gente toma isso ao pé da letra. Isso é uma parábola, uma história hipotética que Jesus contou, de fundo moral, mas que poderia ser verdade, poderíamos substituir por João, Manuel, Joaquim, sei lá, qualquer coisa, né? Mas um irmão rico que desencarna numa situação dessa, de ter usado mal os seus recursos, ele certamente pode reencarnar numa situação de dificuldade financeira, onde ele pode querer, ele pediu para reencarnar assim, e pode ter que passar, né, pela situação de ter que pedir esmola para comer, a exemplo do que na parábola foi simbolizado por Lázaro. Bom, então o mal rico pode numa nova vida pedir esmola. E o orgulhoso? O orgulhoso, ele pode passar por humilhações. Geralmente a pessoa orgulhosa, né, ele acha que é o centro das coisas, ele não se acha, ele tem certeza, né? Ele é orgulhoso, tem certeza, ele é o tal. E quando desencarna, e o fato dele ser o tal, muitas vezes o orgulhoso, ele humilha aqueles que estão à sua volta. Se ele é um detentor de muita sabedoria, né, conhecimento acadêmico, por exemplo, ele pode desqualificar uma pessoa que não tem aquele conhecimento naquela determinada área. Mas nós avaliamos as coisas pelo lado material, mas na realidade deveríamos olhar o lado moral, né? Uma pessoa orgulhosa, embora ele tenha conhecimento acadêmico, tenha posses materiais, ele moralmente não é uma pessoa evoluída, porque o orgulho é um defeito muito severo, muito grave, né? E a questão 913 nos prega muito bem do Livro dos Espíritos, né? Fala do orgulho e do egoísmo, né? Então ele pode reencarnar numa situação de humilhação. Essa situação, quem colocou para ele, né? Ele próprio pediu que, na hora de elaborar o plano reencarnatório, a gente do lado de lá, a gente tem uma ampliada a nossa consciência, e a gente vai estar lado a lado com os nossos mentores, né? Sentado ali, né? É um colegiado, escolhe a natureza das provas, assim, e vê as condições de reencarnação, a família, é uma legião de espíritos trabalhando em prol da reencarnação, né? Enfim, ocorre essa reencarnação numa situação para ele aparentemente desfavorável, mas não tem nada de desfavorável, porque não é, na realidade, para o espírito, degradação nenhuma pedir esmolas, né, por exemplo. Na realidade é uma forma dele, vencendo aquilo, crescer. Se ele foi um mau patrão, explorava seus subalternos, né, ele pode ser forçado a obedecer, sei lá, um patrão muito mais ríspido, né, um superior ríspido, né? Enfim, tudo isso está aqui, coloquei de forma gráfica só para a gente entender, mas está em penas temporais. Esse planejamento reencarnatório, a gente até já falou dele, não precisamos falar, né? A gente, para reencarnar, é um trabalho feito a muitas mãos, e a gente já começa esse plano reencarnatório mesmo encarnado, porque quando a gente está encarnado, quando a gente se desdobra durante o sono, a gente tem a ampliação também dessa nossa consciência, e a gente já se prepara, a gente já trabalha nesse plano reencarnatório, né, para receber, por exemplo, um filho, só que a gente não se lembra, porque esse filho pode ter sido um algoz, por exemplo, numa vida anterior, como é o caso da reencarnação de Sigismundo, né, onde Adelino se desdobrava, e sua esposa, se desdobravam, e Adelino for assassinado por aquele que seria seu filho, Sigismundo, numa vida anterior. Essa aproximação serviu para ele perder este medo, né? Aceitar aquele irmão, reencarnar como seu filho, mas deu um trabalho danado à espiritualidade, né? Vale a pena depois a gente dar uma relida na reencarnação de Sigismundo, né? Todas as penas e atribuições da vida são expiações de faltas de outra existência, quando não se trata de consequência das faltas da existência atual. Porque eu posso ter uma expiação também como consequência de uma vivência atual. Se eu usei mal, por exemplo, sei lá,
minha capacidade intelectual. Pode acontecer um problema, opa, vamos dar uma freada no cidadão ali, eu ter um problema e ter a minha capacidade cerebral diminuída, minha capacidade cognitiva diminuída, né? E está espiando uma coisa em função de uma falta corrente. Ao sairdes daqui, compreendereis bem. Agora a gente não compreende muito bem isso não. Quando a gente sair, vai compreender melhor. Se alguém sair na minha frente, me dê uma dica, né? Que a gente está aqui esperando todas as dicas para a gente não passar por isso. Deixei de ler um trecho. O homem que se crê feliz na terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforços para se melhorar, né? O que se crê feliz na terra quer ser feliz aqui e agora. Então ele faz de tudo. Ele acha que a felicidade é ter um bom carro, sei lá, é patrocinar festas, enfim, se enveredar por portas largas aqui mesmo, que ele quer ser feliz agora, né? É o que faz menos esforço para se melhorar. Para trás ele volta? Não. A gente já sabe que para trás ele não volta, né? Em geral, ele começa a espiar essa felicidade efêmera na própria vida que leva, porque dinheiro acaba, né? E quando acaba o dinheiro, esses amigos das festinhas compradas, os amigos comprados também somem, né? Enfim, a gente tem N exemplos disso aqui. E a pessoa, ela é acometida de uma infelicidade profunda, ou seja, uma expiação nessa existência mesmo, né? Mas certamente expiará numa outra existência. Isso é fato, né? Se eu não me comportei mal aqui, em outra existência eu vou ter essas expiações também. Tão material quanto essa, né? Questão 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais, né? Será que os vícios, as coisas da vida são punições de faltas atuais? Já não pode ser por uma coisa antiga? Não, já o dissemos. Pode ser por coisa antiga. Eu tenho um vício, tenho um problema agora por algo que eu cometi antigamente, uma situação que eu tenha passado anteriormente, né? Vós mesmo, quando no estado... São provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos, quando no estado de espíritos, antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas numa outra existência, né? Então, ela pode ser decorrente de coisas atuais ou em decorrência de faltas antigas. Porque jamais a infração das leis de Deus e, sobretudo, das leis de justiça fica impune. Se a punição não é feita nesta vida, será necessariamente em outra. Por isso é que aquele que é justo aos vossos olhos vê-se frequentemente atingido pelo seu passado. Então tem muita gente que a gente olha assim, poxa, fulano é tão bom para estar passando por isso tudo. Ai, tadinho, nasceu ali, sei lá, com uma deficiência física, um problema, por exemplo, de locomoção, mas ele é uma pessoa tão boa, como pode ele estar passando por esse problema nessa vida, se ele nasceu assim, né? A gente tem essa mania de colocar, porque a gente reencarnou outras vezes, em outras esferas, colocar como se fosse fulano está sendo injustiçado, mas a gente não sabe o que esse fulano fez em vida passada, a gente não tem essa ideia. Por isso mesmo as reencarnações, né? E as pessoas nascem em situações, senão Deus seria extremamente injusto. Já pensou uma pessoa nascer com uma deficiência, né? Física ou visual, uma deficiência visual, por exemplo. Não nasceu cego, não vê absolutamente nada. Tem aquele sentido que é valiosíssimo, né? Ajuda muito a reencarnação a pessoa a enxergar. E ele vai conviver com outros que enxergam, né? E ele naturalmente está em desvantagem. Numa escola, por exemplo, ele tem que procurar razões diferentes para que ele possa aprender coisas que o outro aprende com mais facilidade, porque tem mais ferramentas, né, à sua disposição, né? E o mundo está sendo adaptado agora para as pessoas que têm dificuldades físicas, né? Enfim, Deus seria injusto, porque se numa existência só, essa existência se fechasse, né? Ele desencarnasse, né? Teria uma vida, uma competência, uma competição. Uma competência não, competência ele tem, todos nós nascemos com as nossas competências. Uma competição com outras situações diferentes, né?
seria uma desigualdade muito grande, uma deslealdade com Deus para com a sua criatura, né? Nós somos criaturas de Deus, nós nascemos de Deus. Enfim, não é assim que a coisa funciona. Por outro lado, por que um nasce em berço rico, né? Com todos os recursos financeiros, com aporte de dinheiro, né? E dá muita sorte na vida, e outros têm que trabalhar. Às vezes trabalham tanto que dão até sorte, né? E ganham dinheiro também em função do trabalho, da competência, do desenvolvimento, mas numa situação inicial injusta. É como se tivessem uma corrida aqui, um tá ali motorizado e o outro está a pé. Um vai chegar na frente, o motorizado vai chegar primeiro. Deus seria injusto se assim fizesse, se fosse uma encarnação só. Não é uma encarnação só, a gente já sabe que as penas não são eternas, as penas são temporais. Questão 985. A reencarnação da alma. Deixa eu ver aqui para não me perder. A reencarnação da alma num mundo menos grosseiro é uma recompensa? Se eu reencarno num mundo melhorzinho, eu estou na Terra, um mundo de provas e expiações, sei lá, me portei bem, cumpri todas as minhas etapas, a Terra não evoluiu ainda, né, não se tornou, né, um mundo melhorzinho ainda, de regeneração, e eu já me regenerei. Para onde eu vou? Reencarnar na Terra? Aí seria uma punição, né? Aí eu teria que ir para um orbe melhor. E o que nos esclarece os espíritos? Se eu fui para um mundo menos grosseiro, pergunta Kardec se é uma recompensa. E os espíritos esclarecem, é a consequência da sua purificação. Por quê? À medida que os espíritos se purificam, vão se reencarnando em mundos mais e mais perfeitos, até que se tenham despojado de toda a matéria, ou seja, nem perispírito vai precisar mais, e lavado de todas as manchas, para gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus, né? No seio de Deus não quer dizer no colinho de Deus, porque Deus não é uma figura material, não é uma figura única. Deus está em toda parte, né? É a causa primária de todas as coisas, né? Bom, e um dia nós seremos puros também, estaremos ali. Mas funciona mais ou menos assim. Seria talvez o que Jesus quis dizer, que há muitas moradas na casa do Pai. Isso eu abordei numa palestra anterior, vou dar uma repassada aqui, porque muitos das palestras de quarta-feira não vêm na palestra de domingo. Então, a evolução do Espírito se dá assim, nós somos emanações divinas. E eu falei que a evolução da parte material, ela se dá de um outro princípio, não do princípio inteligente. Ele nasce de um outro princípiozinho, opa, vai ter princípio assim, aí não é princípio, esse princípio é o fim. É porque eu tinha outro controle remoto, agora o botão mudou de lugar e eu estou aqui apanhando, né? Outro princípiozinho, né? Que não seria o princípio inteligente, seria o princípio material. E esse princípio material daria origem ao fluido cósmico universal, por sua vez, daria origem à matéria bruta, e, enfim, ao perispírito, e aí por diante, fluido cósmico universal, né? Nós não vamos abordar, porque nós estamos interessados aqui na evolução do espírito, que origina-se do princípio inteligente, que é a emanação divina, está por toda parte, desde o início dos tempos. E dali são criados mundos primitivos. Esse princípio, são criados os espíritos criados do princípio inteligente. Os mundos são criados oriundos do princípio material. Mas esses espíritos reencarnam em mundos primitivos, inicialmente em mundos primitivos, né, que são criados também para abrigá-los, né? A Terra já foi um mundo primitivo, quando nós reencarnamos aqui, e Kardec nos diz lá em A Gênese, nós somos evolucionistas, que nós reencarnamos e inicialmente habitamos uma espécie, né, de símios, uma única espécie de símios. Depois o espírito foi evoluindo e não precisou mais de corpos, né, de macacos. Nós fomos já reencarnando em corpos humanos, e os macacos continuaram reencarnando lá, a moda deles, em corpos de macacos. Mas essas reencarnações em mundos primitivos têm uma finalidade, que é a conquista material. São essas primeiras reencarnações, elas visam a conquista material, né? O homem tomar conta da sua vida, aprender a lidar com as coisas da matéria, a lapidar a pedra, né? A pedra lascada, pedra polida, descobrir o fogo, fazer a roda, e aí por diante, as coisas materiais.
O mundo evoluiu, não evoluiu? A Terra não evoluiu? Outros mundos por aí afora também evoluíram. Então a Terra evoluindo, os espíritos que aqui habitavam também evoluíram. E passamos a um mundo de provas e expiações. Esses espíritos evoluídos reencarnaram aqui, desencarnaram, reencarnaram várias vezes, reencarnaram aqui. Nós estamos aqui encarnados com um objetivo, né, de tomar consciência como ser espiritual. Aqui ainda há o predomínio do mal sobre o bem, né? As conquistas de valores morais é aqui que a gente adquire essa famosa, tão falada e tão almejada reforma íntima, que é a correção dos defeitos que nós trazemos aí de longa e longa data. Passaremos um dia mundo de regeneração. Mas vai ser num estalar de dedos? Será um cinturão de fósforos? Né? Um acidente qualquer, um cataclisma qualquer? Não será nada disso. Será de modo gradativo, e os Espíritos nos garantem que isso já está ocorrendo ao longo de muitos e muitos séculos. Ainda vai durar bastante tempo para a Terra mudar para um mundo de regeneração. E se nós não mudarmos, já vimos que se nós mudarmos antes, reencarnaremos em outro órbita. Se a Terra mudar e nós não, seremos convidados também a outro planeta, um planeta mais atrasado, um mundo de provas e expiações. Mas no mundo de regeneração, caso reencarnemos lá, né, visa o equilíbrio entre o bem e o mal. Caso reencarnemos, não, nós reencarnaremos, não sei quando, mas reencarnaremos. E visa a conquista de novos valores morais. Evoluindo os mundos, evoluindo o espírito, né, iremos para o mundo dos felizes, o mundo feliz, né, o bem já supera o mal, mas não é o suficiente ainda ter um mundo celeste ou divino, onde só reina o bem e é felicidade pura, gente, felicidade pura. Aí os espíritos puros estão em comunhão direta com Deus. Mas aí já não precisa mais reencarnar, né? A gente já falou aqui que conforme o mundo vai evoluindo, nós vamos reencarnando em mundos mais evoluídos, nós vamos deixando de ser mais grosseiros, né? A gente, por exemplo, quando a gente reencarnou como macaco, a gente tinha o quê? O corpo coberto de pelos, né? Foi reencarnando, melhorando, a gente já foi perdendo esses pelos. O corpo vai ficando mais sutil, né? Quem é mais peludo, gente, cuidado, hein? Olha com a reencarnação aí. Eu já estou quase livre de peso, já estou ficando careca. Os carecas estão em vantagem, né? Gelson, olha, se for na frente, Gelson, me traga boas notícias, né? Então, não fique triste com a brincadeira não, que esse é o meu fim também. Então, a gente vai evoluindo, vai perdendo as coisas grosseiras. Chegar um momento que a gente não vai precisar nem de corpo físico, mas não vai precisar. A gente já está no mundo celeste ou divino, vou precisar dessa tralha para quê, né? Eu vou litar onde eu quiser, vou trabalhar, porque o trabalho não cessa não, só muda de perfil. Mas não precisa mais reencarnar? Precisa. Se for em missão, né? Quem reencarnou em missão aqui na Terra? Jesus, gente, veio para nos auxiliar. Já pensou a trabalheira que deu? Ele não tinha mais corpo físico para recriar um corpo físico para ele, para recriar um perispírito adequado. Já pensou a trabalheira? Já tinha passado por tudo isso. Passou na Terra? Claro que não. Se ele for um dos mentores da criação da Terra, como é que ele poderia ter evoluído aqui na Terra? Ele evoluiu em outros órbitas por aí, outros planetas por aí afora, não na Terra, né? Diz o livro dos Espíritos que Deus cria o tempo inteiro. Está agora criando espíritos, trabalhando. Jesus já disse isso, meu pai trabalha o tempo todo, né? Está lá criando espíritos. Onde esses espíritos vão reencarnar? Aqui na Terra? Não. Em mundos primitivos, né? Os primeiros espíritos, né? Nós sabemos que fomos criados um dia por Deus também. Sabemos a data, a hora, tudo certinho, né? Coordenada geográfica, cósmica, lá, sei lá onde. Não, nós não sabemos nada disso. Ainda bem que não sabemos, né? Ainda bem, Deus é sábio, né? Enfim, nós não sabemos em que ponto fomos criados. Por isso nós não somos eternos. O que é eterno? Eterno é que não tem nem início e nem fim. Nós tivemos um início, nós fomos criados num dado momento, né? Nós não temos fim, né? Então nós não somos eternos, né? Nós somos imortais, é diferente de eterno. Questão 986. O espírito que progrediu na sua existência terrena pode às vezes reencarnar no mesmo mundo? Ele já progrediu, né? Eu progredi, eu melhorei pra caramba, sei lá, eu tinha tantos defeitos, consegui corrigir, né? Sou pretenso pra caramba, eu mesmo me avaliei, eu mesmo dei nota 10 em tudo, de cima e embaixo, então estou lá. Eu tenho que reencarnar? Responde os espíritos, sim. Se não pôde cumprir a sua missão
ele mesmo a sua missão e ele mesmo pedir para completá-la numa nova existência, né? Mas então não será mais para ele uma expiação. Ele pode, às vezes, aqui ele ter progredido, a terra também ter progredido, vamos supor o caso da terra, a terra ter progredido, mas ele dizer, olha, eu queria passar um pouquinho mais lá no mundo de provas e expiações, para corrigir um pouco mais, ou em missão auxiliar um parente. Ele pode também, pode até pedir isso, né? Pode pedir, né? Mas tudo é uma concessão divina, não será mais para ele uma expiação, né? Mesmo ele tendo pedido. Questão 987. O que acontece com um homem que, sem praticar o mal, ele não fez mal, nada fez para libertar da influência da matéria, não fez nada de mal, mas também não fez nada de bem, ou seja, ele nasceu rico, com um monte de dinheiro, mas o que ele fez daquele dinheiro? Por exemplo, é uma situação hipotética, tá, gente? Ou ele nasceu com muita saúde, e o que ele fez com aquela saúde toda? Às vezes um vizinho que não tinha saúde, um parente que não tinha saúde, na casa espírita alguém que precisou caminhar lá do portão até aqui, ele não foi auxiliar. O que ele fez com seus recursos? Desde que não deu nenhum passo na direção da perfeição, deve recomeçar para uma existência semelhante à que deixou. Se eu não andei, eu tenho que voltar àquele ponto. Opa, você ganhou isso tudo e não fez nada com isso, né? Fica estacionário, e é assim que pode prolongar os sofrimentos de sua expiação. Às vezes a pessoa vem, reencarna, não corrigiu, reencarna de novo, não corrigiu, reencarna de novo, não corrigiu, e aí por diante, para trás ele não anda, mas a pessoa reluta em andar para frente. Muitas dessas reencarnações são compulsórias, né? Alguém, um espírito, né, de luz, Deus, né, mas o espírito orientado em instruções divinas, promove a reencarnação daquele cidadão, porque tem preguiçosos do lado daqui, que não quer fazer nada com o recurso que tem, mas tem preguiçosos e muito mais preguiçosos também do lado de lá, que também não quer fazer nada, né? No caso do livro, do filme Nosso Lar, quem assistiu o filme, não leu o livro, tem o caso de uma senhora que queria visitar os parentes, não tem? Mas que ela não tinha os tais bons nos olhos, porque ela não produzia nada e tal. É mais ou menos por aí, né? Logicamente não é uma coisa assim de moeda, isso é uma simplificação absurda dos recursos divinos, né? Não é uma coisa de moeda que a gente deixa de trocar o real por bônus horas, né? Parece até que tem um câmbio, né, para a gente trocar. Não é assim. Isso é uma simplificação para que a gente possa entender. Questão 998. Há pessoas para as quais a vida flui numa serenidade perfeita, que não tendo necessidade de fazer qualquer coisa para si mesmas, estão livres de cuidados. Quer dizer, elas não têm que fazer nada, e não precisa de cuidado nenhum. Essa existência feliz é uma prova de que nada tem a expiar numa existência anterior. Aí eles perguntam, conheces muitas assim? Eu tinha a impressão que eu tinha colocado em vermelho isso, mas devo ter descolocado, coloquei e tirei. Conheces muitas assim? Quer dizer, existem muitas pessoas assim, né? Que não tem nada a expiar, são felizes. Será que elas são de fato felizes? Será que naquele momento, sozinhas, elas não derramam a lágrima? Aquele sorriso, será que não é na realidade uma das famosas personas, máscaras que a gente usa no dia a dia? Para mostrar a dentição sempre bem cuidada, linda e tal, e todo mundo nos achar feliz e nos aceitar? Será isso? Bom, se o acreditas, enganas-te. Em geral, esta serenidade não é mais do que aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas, quando a deixam, percebem que ela não os ajudou a progredir. Então, como os preguiçosos, a gente já falou da preguiça, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimento, não pode adquirir conhecimento e se levar, senão através da atividade. O homem só através da atividade que adquire esse conhecimento, que purifica, se burila seus defeitos através do exercício com a matéria. Se ele adormece na despreocupação, não se adianta, né? Se ele fica parado, não se exercita, não faz nada com o recurso que tem, não ajuda ninguém, embora ele não venha para trás, esteja ali com a sua aparência de felicidade, né? Ele, na realidade, quando ele chega do lado de lá, que a sua consciência está mais ampliada,
ele cai em si. Ele viu que foi um preguiçoso, que ele tinha tanto para fazer bem aos outros, né? E não conseguiu. Ou seja, lhe foram dados muitos recursos e, no entanto, ele não utilizou. Ora, qual será essa pena, né, embora temporal, desse cidadão? Se fosse pena eterna, ia arder no mármore do inferno. Mas pena eterna a gente já sabe que não existe, né? Não existe. Então essa pena temporal que ele mesmo vai pedir, ele vai ter essa consciência de que tinha e nada fez para melhorar, para usar. Essa questão continua, 988. E semelhante àquele que, de acordo com os vossos costumes, tem necessidade de trabalhar e vai passear ou dormir para nada fazer, né? É semelhante a alguém que pode trabalhar, pode fazer tudo. Mas eu tenho dinheiro, não vou trabalhar para quê? Eu vou passear, vou queimar esse dinheiro todo, né? E sai por aí, né? Fazendo prodígio, né? O filho pródigo, né? Na realidade, pródigo é aquele que desperdiça, né? Desperdiça seu recurso e não pode reclamar depois. Sabei também que cada qual terá de prestar contas da inatividade voluntária durante a sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. Por quê que é fatal à felicidade futura? Porque no futuro eu vou ter consciência ampliada, eu vou saber que aquilo ali foi um erro. A soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que tiver feito durante a vida encarnada e da infelicidade na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito. Porque eu não agrado somente não, gente. Eu agrado e eu também desagrado a muita gente. Eu magoo, às vezes, muita gente. Isso é uma coisa que eu faço voluntariamente, às vezes pode ser que não, em função de um defeito. E pode ser voluntário também, se eu sou um mau caráter, né? Fazer voluntariamente magoar alguém, né? Enfim, a soma do bem e desse mal que eu tenha feito, está a felicidade futura está nessa razão direta, desse peso direto da soma do bem e do mal, de pesar, né? Mesmo balanço, o bem e o mal. Eu vou ser feliz ou infeliz, né? Numa existência futura ou desencarnada, né? Ou na erraticidade. Questão 989. Há pessoas que, sem serem positivamente mais, tornam-se infelizes em virtude de seu caráter. Em virtude do seu caráter, todas as que as rodeiam, né? A pessoa, ela não são positivamente mais, né? Que não são positivamente mais, não matam ninguém, nem roubam ninguém, mas tornam infelizes aqueles que estão à sua volta, né? Gente, o amor é contagiante, mas o ódio também é contagiante, enfim, uma série de defeitos são contagiantes também. Então a infelicidade a gente tem essa capacidade de propagar também, por isso que a gente tem que procurar ser o mais feliz quanto possível, né? Qual é para elas a consequência disso? Essas pessoas seguramente não são boas e espiarão pela visão daqueles que se tornarem felizes, cuja presença constituirá para elas uma exprobação, ou seja, uma reprovação daqueles, aqueles que estão ali numa nova existência com eles, aquele que está reencarnado na erraticidade com alguém a que ele prejudicou, aquilo é para ele por si só já uma punição, porque ele se sente vigiado por aquela pessoa, sente que deve àquela pessoa alguma coisa, então ele se sente vigiado, aquilo para ele já é uma punição, conviver, né, numa mesma existência com aquela pessoa a quem ele prejudicou. Depois, numa outra existência, sofrerão aquilo que fizeram sofrer, coisa que a gente já viu ali, né? Então, em síntese, o nosso assunto é esse aí, e a gente tem que ter essa consciência de que nós não estamos aqui a passeio. Se nós hoje somos detentores de alguns recursos, de algumas qualidades boas, esses recursos nos foram dados ou por conquistas nossas, ou são para nos mostrar, né, que a gente tem que colocar esses recursos em prática. Esses recursos, né, pesados com o mal que ainda fazemos, né, Paulo de Tarso já disse que não conseguia fazer todo o bem que queria, mas o mal que não queria, esse ele fazia. Ele não queria fazer, mas fazia. Paulo de Tarso, né, que foi o apóstolo dos gentios, que hoje, se nós falamos de Jesus e agradecemos a ele, né, ele falava isso, né? O que será de nós então, que temos uma condição
né, inferior, ainda não evoluímos o suficiente. Então, muita coisa hoje nós já temos. Ora, quando nós encarnamos numa existência passada, nós podíamos até ter cometido alguns delitos, que hoje em dia, em função do nosso conhecimento, nós já não cometemos. Isso acontece numa mesma existência. Por exemplo, alguém que tenha consciência de que jogar dejetos num rio vai contaminar esse rio e vai causar mal a outra pessoa. Enquanto ele não tinha essa consciência, ele jogava ali, para ele aquilo ali não era nenhuma falta, porque ele não tinha o conhecimento. Mas a partir do momento que ele adquire o conhecimento de que aquilo ali vai prejudicar outras pessoas, para ele aquilo ali já é um crime. É um crime que ele está fazendo, e é crime mesmo, previsto, crime ecológico, inafiançável até, né? Em síntese, né? Não fosse as muitas dificuldades de punir hoje em dia, de provar, etc e tal, a gente vê por aí, né, rios contaminados, mares contaminados e uma série de contaminações. Mas, ou seja, a pessoa que faz isso conscientemente, ele tem uma punição mais severa do que aquele que fez inconscientemente. Ou seja, essa frase de Jesus é plenamente aplicável aos nossos dias. A quem muito foi dado, muito será pedido. E é com isso que a gente encerra a nossa palestra, pedindo forças a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão, nosso guia, nosso mestre, né? A pessoa em quem nos inspiramos todos os dias, a quem pedimos, a quem rogamos, que nos proteja, nos auxilie, coloque em nosso caminho espíritos de bem, espíritos de luz que nos auxiliem a superar essas muitas dificuldades que carregamos. Muita paz, meus irmãos.